Então, obrigada, Juca, por participar desse momento aqui conosco, e para nós uma honra poder te ouvir. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu, como pedagogo, e hoje é dia do pedagogo, eu agradeço a vocês esse convite neste dia, não é? E neste ano especial, faz 30 anos que eu entrei no curso de pedagogia, ingressei em 91 lá na USP, então eu vou abordar aqui a questão da escola cívico-militar do ponto de vista, sim, pedagógico e do ponto de vista político-pedagógico, que é o que me cabe, não é? Não consigo trabalhar educação como se fora algo neutro, o que é uma aberração em termos, não é? Ela sempre tem e sempre terá propósitos, sempre tem e sempre terá valores por trás. Se eles são mais explícitos ou não, é uma outra questão. Se as pessoas querem negar os seus valores, esconder os seus valores, também é um direito que lhes assiste, mas no mais, elas estão sim a todo momento e indiscutivelmente representando forças, ideias, concepções, não é? Então, a minha abordagem sobre as escolas cívico-militares se inicia um pouco tentando localizar o que elas não são, não é? E, na verdade, a origem do debate contemporâneo do militarismo em educação. É uma pauta bastante recente, esse termo cívico-militar foi cunhado neste governo, neste mandato federal, não é? Ele inexistia nacionalmente, não é? Antes disso. Alguns estados já tinham escolas cívico-militares, né? Temos na região norte, no centro-oeste em especial, algumas escolas cívico-militares, mas nacionalmente esse debate se deu apenas neste mandato. Então, eu queria retomar, não é? O plano de governo do meu presidente, por contingência, e independente da minha escolha, mas sim, é meu presidente, até que algo ocorra e ele deixe de sê-lo. Esse é o programa de governo, aquele que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, e, portanto, lá tem algumas pistas para a gente saber de onde vem a proposta, não é? E como ela figurava. Então, nesse plano de governo, que é um grande PowerPoint com 81 páginas, eu listei aqui as localizações, eu li todo o programa de governo do presidente, assim como dos seus opositores também, né, mas com mais cuidado após a eleição, retomando o programa dele, e os colégios militares são citados na página 34, não é? Que vocês verão, não é a parte do plano de governo referente à educação, né? A parte referente à educação se inicia apenas na página 36, junto com saúde. Eles juntaram saúde e educação na 36, e aí, a partir ali da 41 até a 49, está a parte de educação. Quero dizer que na parte de educação, da 41 a 49, nada é mencionado sobre escola cívico-militar ou mesmo colégio militar, não é? A menção aos colégios militares está aqui na seção de defesa nacional, não é? E segurança das fronteiras, como ele mesmo coloca. Enfatizo que as partes em vermelho não são de autoria de nosso presidente, não é? Isso são meus relatos, minhas menções aqui, os meus recortes, tá bom? Nada em vermelho tem a ver com o Bolsonaro nesta apresentação. Mas sim, não editei, não recortei o slide onde consta a menção, não é, aos colégios militares. Então, está lá na última linha, teremos em 2 anos um colégio militar em todas as capitais do estado. Pode ver que nos parágrafos anteriores e também no que vem depois, não se justifica, não se explica, não se avalia, não há nada, nenhuma outra referência sobre de onde vem essa ideia e para que essa ideia. Ela surge solta desta forma,
na discussão sobre as Forças Armadas, ok? Então, o que temos na proposta do Bolsonaro, como poucas questões em seu plano de governo, há um prazo. A maior parte das questões, por exemplo, na área de educação, não há prazo para praticamente nada, não é? Mas nessa discussão sobre os colégios militares, há prazo, 2 anos. Nesse sentido, teríamos que verificar se o presidente, nos seus primeiros 2 anos, logo 2019 e 2020, cumpriu o que ele se propôs de prazo. Já estaria esgotado esse prazo e, segundo a proposta dele, teríamos um colégio militar em cada uma das capitais de estado desse país. O que o leitor do plano de governo pode se questionar, se for minimamente crítico ou até só curioso, não é? Quantos são os colégios militares, ou quantos eram os colégios militares em 2018, quando ele fez a proposta? Onde estavam esses colégios militares, dado que todas as capitais, a pergunta quais capitais tem colégio militar, por que colégio militar, para que colégio militar e, claro, não é? Com que recursos ele faria essa ação. Não é? Então, ele não responde, mas eu respondo, não é? Buscando nos sites do Ministério da Defesa, fica claro, temos 13 colégios militares, talvez por isso não tenham colocado no plano de governo, tem que mencionar o número 13, talvez não caiba ou não consigam falar este número, mas então são 13 os colégios militares existentes no Brasil, está aí à esquerda aqueles que existem: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria. Claro, nós aqui já sabemos, né? Há 2 destes 13 no Rio Grande do Sul, um na capital e outro em Santa Maria. Notem que isso é desproporcional em relação ao resto do país, não é? Temos, sim, um outro fora de capital, que é em Juiz de Fora, e aí, sim, são os estados com 2 colégios militares, porque também a capital mineira possui outro colégio militar, e à nossa direita estão as capitais onde não existiam colégios militares, portanto, a maioria delas, são 16, onde não existiu na história da República nenhum colégio militar, ok? E o presidente se propôs em 2 anos fazer o que os militares e nem a ditadura brasileira fez em décadas, e na verdade já em uma centena de anos. Mas a pergunta que talvez outras perguntas é: o que são esses colégios militares, não é? Está aqui uma foto aérea do nosso Colégio Militar de Porto Alegre, não é? Este quarteirão bem conhecido da nossa capital. Mas, né, para quem não está muito afeito, temos na região central do Rio de Janeiro, Nobre, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, e temos aqui uma outra foto aérea do Colégio Militar de Recife. Eu não vou gastar o tempo de vocês com outros colégios militares, mas o que eles têm em comum, é fácil vocês notarem, é que eles são enormes, grandes, opulentas construções, não é? Que são em si demonstrações de força, são em si cartões postais, são em si, não é? Algo para mostrar, demonstrar como ação feita, não é? Ao contrário de outros colégios, os regulares e comuns do povo brasileiro, que não tem este tipo de construção e esse tipo de ação estatal para erigir né, grandes colégios, tá bem? Então, isto estou demonstrando por quê? Porque esses colégios tiveram e têm aura, esses colégios têm status, esses colégios empoderam os seus estudantes, as famílias que lá estão, empoderam o governante, os governantes que os dirigem e os organizam, certo? Então, isso é importante para a gente entender esta aura dos colégios militares e, em seguida, quando eu falar das escolas cívico-militares,
a referência a estes colégios é muito direta, tá bem? Então, quando dá a eleição, o Jornal Estado de São Paulo fez uma conta, buscando em fontes no Ministério da Defesa, que esses colégios militares, os 16 novos colégios militares necessários a serem criados pelo programa de governo Bolsonaro, custariam por ano, a cada um dos anos, 320 milhões de reais para serem mantidos. Veja, sem as construções, é só para a manutenção destes colégios. Não é? E a informação bastante simples é que o Ministério da Educação, no ano anterior, havia gasto 200 milhões de reais com formação de professores no Brasil inteiro. 200 milhões para a formação de professores e os colégios militares, se implantados, gastariam ao redor de 320 milhões. Isso é só para vocês terem uma dimensão do quão caros são esses colégios, não é? E do que seria prioridade em termos de ação pública na eleição de quais ações fazer e quais não fazerem. Bem, outros dados interessantes para a gente entender é que os colégios militares, que são todos federais, os colégios militares, estes federais, são ligados ao Ministério da Defesa, há colégios militares das brigadas militares, às polícias militares estaduais, mas eu estou me referindo aqui àqueles do governo federal, que são aqueles que são afetos à presidência da República diretamente. Não é? Eles, segundo dados do Ministério da Defesa, atendem cerca de 15 mil estudantes, tá? Os colégios militares existentes, os 13, o que dá 0,08 do total de estudantes brasileiros, se considerarmos que os estudantes brasileiros da educação básica são ao redor de 49 milhões, tá bem? E aí, só para vocês entenderem, eu fiz a conta, porque os colégios cívico-militares, eles não se propõem a atender toda a educação básica, eles atendem os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, portanto, é excluído daí os anos iniciais, os primeiros 5 anos do ensino fundamental. Então, dos 49 milhões totais da educação básica brasileira, aqueles que potencialmente seriam alvo dos colégios cívico-militares seriam 20 milhões de estudantes. Né? Dos 49, 20 milhões são esses que estão aí nessa faixa do ensino fundamental com o ensino médio, os anos finais do ensino fundamental com o ensino médio. Já as escolas cívico-militares, quando o governo tomou posse, ele deixou de falar e não falou mais em colégio militar. Eu tenho algo para dizer para vocês, pessoal, sobre isso. Não é? A minha mais antiga ligação com esta questão é que eu sou filho de militar, não é? E morei e vivi numa vila militar na minha infância. E, portanto, conheço um pouquinho pelo lado de lá, não é? Como é que é isto, não? Só para ter uma ideia, a única escola militar em construção, desculpe, o único colégio militar em construção no país é o de São Paulo, né? Já talvez prestando contas pelo presidente da República, o único em construção é o de São Paulo, e ele está sendo construído no quarteirão onde eu morei, né? Junto ao aeroporto Campo de Marte, na capital paulista. Bem, mas a proposta era essa dos colégios militares, e a minha dúvida é se eles consultaram os militares para fazer aquilo. Eu tenho reais dúvidas se algum militar foi consultado sobre aquela proposta. E ouso dizer que não, que nenhum militar foi consultado para aquilo. Não é? Porque se os militares quisessem fazer colégios militares em outras capitais, já teriam feito certamente na ditadura, teriam feito certamente nos outros governos civis que, no geral, não brigaram com os militares, não é? E não brigariam pela construção de escolas. Mas aqui, o que não está em discussão agora, eu não vou pautar isso com vocês, seria qual a estratégia dos colégios militares e qual a função delas para as Forças Armadas. Não é, de fato, espraiar a escola para ninguém. É efeito demonstração, é poder, só isto. Não é? Logo, o que já tem já é suficiente, eles não precisam mais. Não é? Mas isso são as minhas conjecturas, a gente pode discutir,
e era importante chamar militares para discutir isso, não eu. Mas quando veio a proposta de escolas cívico-militares, portanto, ela se sobrepôs à discussão sobre colégios militares, a substituiu, na verdade, enterrou a discussão sobre colégios militares, mas e ainda assim manteve algumas linhas. Qual era essa linha geral? Por exemplo, que essas escolas jamais foram propostas como universais, jamais foram propostas sequer como de massas, não é? A proposta original, não é, era de implantação de 216 escolas durante toda a gestão Jair Bolsonaro, 216 escolas, sendo, e aí eles também, quando implantaram a proposta, propuseram 54 por ano, eles, né, que criaram o número, eles que defendam o número, não sei de onde vieram esses números, tá bem? Bem, e que essas escolas teriam, cada uma delas, em torno de 1.000 estudantes. Foram essas as declarações do presidente, do ministro da Educação, quando da implantação da proposta, na verdade, quando da assinatura dos termos e da divulgação da proposta. Logo, a conta é bastante simples. Se cumprida a promessa de 216 escolas, teríamos aproximadamente 216.000 estudantes em escolas cívico-militares. E a conta, de novo, só para entender do que a gente está falando aqui, em se cumprindo as 216 escolas, o governo Bolsonaro atenderia com ela 1% dos estudantes nesta faixa etária, não é? Dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio, se cumpridas todas as escolas, 1%. Tá? Bem, e para vocês entenderem, em 2018, no país, nós tínhamos 140.000 escolas estaduais e municipais de educação básica, 140.000. Então, você fazer um projeto para 216, não é? Não dá para dizer que se pretende mudar a realidade brasileira, não é? Ou mudar a qualidade da escola do país, ou fazer a população como um todo ter acesso a alguma coisa. Então, curto, não é? Esta foi e é uma proposta focal, não é uma proposta universal, não é? Jamais foi. Mas ela se vende, na hora do discurso, como se fosse uma possibilidade de democratização do acesso e também de democratização da qualidade. Mas os próprios números desmentem, os números divulgados pelos proponentes não corroboram isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul chegou a ser anunciado eu vou pular até essa questão do Rio Grande do Sul, porque não é das mais interessantes para o nosso debate, mas só para alguns dados para vocês. Escolas estaduais de ensino médio eram, em 2018, 1.100 escolas, e de anos finais do ensino fundamental, 2.000 escolas. Então, vejam que para fazer, mesmo no Rio Grande do Sul, algum impacto em termos de população acessar alguma coisa pretensamente de qualidade, você, das escolas de ensino fundamental de 2.000, mesmo que se fizesse aqui no estado 200 escolas de cívico-militares, ainda assim seria somente 10% do total de escolas de ensino fundamental aqui no nosso estado, tá bem? Então, também, em termos de estudantes, né, tínhamos 280.000 estudantes de ensino médio em 2018 e, dos anos finais de ensino fundamental, 260.000, ou seja, certamente mais de 500.000 estudantes nessa faixa etária prevista pelo projeto de escolas cívico-militares, tá bom? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul possui 7 escolas. Então, vocês podem ver que a tradução gaúcha dos colégios militares federais é a mesma lógica. É escola para pouquíssimos, não é? É a escola demonstração, é a escola para inglês ver, se preferirem, tá? Nenhum momento foi e é escola para o povo, para democratizar, para inserção geral. Eu vou pular também esses dados aqui, que eu acho que eu me parei demais nas primeiras para a gente conseguir avançar. Sim, em termos de custo também, o Estadão, né, com aquelas informações que pegaram junto ao Ministério da Defesa,
dizendo que o Exército gasta 19 mil por aluno, não é? Nos seus colégios militares, e que na rede pública eles compararam aí, né, 6 mil, que é o gasto que eles colocam geral, que o Estadão fez a conta. E tá bom, depois eu deixo a apresentação com vocês, viu, Aline? Vocês usem as informações como bem quiser, então não vou ficar me atendo demais às questões aqui. Um dado fundamental para entender a lógica dos colégios militares, não é? É justamente também a quem eles atenderam e atendem. Além de serem pouquíssimos alunos na realidade brasileira, dados do próprio INEP, através do Enem, quando recolhe dos candidatos o seu nível socioeconômico através de informações não só de renda, como de bens e serviços que eles consomem, deixa bastante claro que os estudantes dos colégios militares têm a renda muito alta, tá? Muito alta. O que, né, esses alunos dos colégios militares, eles têm a renda equivalente a 3% das escolas mais ricas do país. Não? Então, a forma como eles fazem a seleção dos estudantes, claramente, leva um recorte que é de classe social, não é? Que é de renda. Portanto, é uma escola que atende, sim, as camadas mais abastadas da população. Com exceções, certamente, porque há prova e há pobre também muito rico intelectualmente e, inclusive, do ponto de vista oficial, como de altas habilidades e superdotação. Portanto, sim, é possível que alguns alunos pobres entrem, né? Mas não é esta a realidade geral dos colégios militares no Brasil, segundo o INEP, segundo o Ministério da Educação, não é? E, claro, eles colocaram de novo aquela informação dos 300 milhões, né, pelas escolas militares, a reportagem mais integral do Estadão que eu já havia citado. Então, veja, no caso do Fundeb, que é a principal política de financiamento da educação no país, né, ela destina um valor por aluno, um valor per capita por aluno, que em 2019, que foi o ano de implantação do PECIM, né, o Programa de Escolas Cívico-Militares no Brasil, o valor mínimo por aluno do Fundeb era de R$ 3.200 por aluno anualmente. E, na estimativa colhida pelo Estadão, né, os colégios militares tinham um custo de R$ 19 mil por aluno. Ou seja, é isto, estamos falando que, oficialmente, pelo menos do que a gente consegue ter de informações, as poucas informações sobre o financiamento dos colégios militares, eles são 6 vezes mais caros por aluno do que uma escola do povo em geral, tá? Então, até a pretensa qualidade que eles têm, sim, o sucesso que eles têm no Enem e nos vestibulares, não tem a ver só com questão didática ou com questão, por exemplo, dos valores do militarismo, como a hierarquia, como obediência, etc. Não, é muita grana, é dinheiro, é aporte de recursos físicos materiais. Eles têm condições muito superiores à média das escolas e eu, Juca, ouso dizer, muito superiores às escolas privadas brasileiras, não é? Que escola privada brasileira tem prédios equiparáveis ao do Colégio Militar de Porto Alegre? Você pode citar 1 ou 2 colégios privados que, ainda assim, eu diria que cuidado, não é? No geral, não. E, sim, tem algumas questões que eu falarei lá no final, que as escolas privadas, os colégios privados não conseguem chegar próximo dos colégios militares, mas eu deixo isso mais ali para as considerações finais, né? Aqui no nosso debate, como a gente tem bastante gente dos nossos órgãos aí ligados à defesa de direitos e aos órgãos do judiciário, é importante algumas informações dos embates, vocês certamente já sabem melhor que eu, mas, né, dialogando com vocês, não é simples a existência desses colégios, não é? Porque eles acabam, por conta desta mecânica militar, mantendo tradicionalmente, por tradição histórica, algumas questões que são incompatíveis com a democracia, não é? São incompatíveis com o Estado de Direito, não é? São privilégios, não é? Como
por exemplo, a reserva de vagas aos militares. Então, está aqui uma reportagem da disputa aqui no nosso vizinho estado de Santa Catarina, onde a justiça chegou a proibir a reserva de vagas aos filhos dos militares, tá? Um privilégio dentro do privilégio do privilégio. O Ministério Público Federal da Bahia, né, não só fez um trabalho, um estudo contestando a qualidade das escolas militarizadas, mas sim, né, citou e denunciou direitos sendo violados dentro dessas escolas, tá? Eu acho que isso é bastante importante no nosso debate aqui em relação aos direitos humanos, né? As escolas militarizadas e os colégios militares, por conta desta hierarquia e da lógica de obediência e da padronização que está no ethos dessas escolas, indiscutivelmente viola direitos, né? Direitos de individualidade, direitos de diversidade, direitos de jovens, crianças e jovens serem o que são, fazerem suas escolhas, né? Em coisas bastante até prosaicas, como não poder escolher a sua roupa, se usa brinco ou se não usa, que brinco que usa, se pinta o cabelo ou não, se prende o cabelo ou não, coisas bastante básicas de identidade de um cidadão em crescimento. As escolas militares e os colégios militarizados têm problemas com isso, né? E chego finalmente ao fatídico decreto que criou o PECIM, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Ele é bastante grande, tem bastante detalhes, eu não vou citar todos eles, não é? Só para... o nome oficial é PECIM, né? Eles que criaram a ideia aí de ECIM, as escolas cívicos militares estão dentro do PECIM, do Programa Nacional, tá bem? Mas eu vou levar aqui só aos tópicos que acho interessante para a gente discutir das peculiaridades dessas escolas. Eles falam de gestão de excelência dos processos didático-pedagógico-administrativos, ou seja, reputam aos militares uma excelência na gestão, ok? É interessante notar que, sim, eles, desde o começo, né, falam de atender escolas em regiões de vulnerabilidade social. Isso é interessante verificar como e se vai ocorrer, porque, no geral, os colégios militares não atuam em áreas de vulnerabilidade social, muito pelo contrário, eles são prédios amplamente divulgados em regiões centrais, ricas, de alta renda das cidades, não nas periferias, e para mim isso não é um acaso também, né? E eles aqui estão se propondo aí para as áreas de vulnerabilidade social. Bem, e também a adoção de modelo de gestão baseado nos colégios militares. Então, veja, a minha inflexão discutindo os colégios militares é por isto, não é? Em vários momentos do PECIM, os colégios militares são citados diretamente. Eles são o modelo e a modelo, não é? A top model das escolas cívico-militares. Então, olhando para os colégios militares, eles querem fazer dessas escolas chamadas de cívicas e militares algo parecido com aquilo. Eles sempre estão se espelhando naquele modelo, e por isso que eu fiz a referência direta também, não é? Agora, do ponto de vista objetivo, está ali a ideia de disponibilizar militares inativos das Forças Armadas, mas também, ou de militares, e aqui veja que não está o inativo, né, das polícias militares, portanto, sim, policiais militares da ativa e dos corpos de bombeiros poderiam ser disponibilizados para o PECIM. E também a contratação dos mesmos, tanto dos militares inativos, né, e aí, por tempo determinado, para as Forças Armadas poderem atuar, tá bom? Então, disponibilização e contratação. As duas coisas estão ali, portanto, seriam... E no projeto fica claro que essas pessoas seriam destinadas às ações administrativas. E, depois de questionados, disseram que sim, só vão entrar em sala de aula se forem formados em licenciatura e se forem, de fato, fizerem os trâmites de contratação típicas
de qualquer professor de escola pública no Brasil, não é? Não podem ser pensados de forma diferente. Logo, a maior parte desses militares vão atuar em um estado paralelo dentro da escola como gestores, porque como professores teriam que passar por concurso público ou por contratação específica e ainda assim somente se fossem e se forem licenciados, portanto, autorizados ao magistério, que a maior parte deles não são. Bem, vou pular aqui o Rio Grande do Sul. Quanto eu estou de tempo, Aline, por favor? Já encerramos, mas está muito bom, mas pode concluir, Juca. Tá bem, eu vou pular aqui bastante para concluir, tá? Então, vamos lá. O que os colégios militares têm de diferencial que os levam a ter bastante sucesso, aspas no sucesso, pelo menos o sucesso é indiscutível do ponto de vista de imagem, não é? De imagem e de resultados de Enem e de vestibulares, esses são indiscutíveis, não é? Agora, o que está por trás? É claro que os militares, quando perguntados, dizem que eles têm uma didática, um projeto educacional e que sim, né, a ordem unida, a hierarquia, a obediência, etc., que são os grandes, né, fatores que levam ao sucesso. Mas eu queria citar alguns outros. Já falei para vocês e listo aqui a infraestrutura física das escolas, mas também material impecável, não é? Coisa que as escolas públicas, no geral, não têm. As escolas públicas regulares não têm. A localidade e a comunidade, as escolas que são militarizadas e os colégios militares sempre são em regiões centrais, regiões ricas, e atendem basicamente o seu redor, o seu bairro, a sua comunidade. Não é o que ocorre nos colégios militares. Eles, pelas seleções que fazem, atraem gente de todas as regiões da cidade, até de cidades vizinhas e, inclusive, de estados vizinhos, dependendo da escola, não é? Então, não são escolas afeitas à comunidade, à localidade, né? São escolas na mesma lógica de universidades, polos atrativos de pessoas de várias regiões. Sim, essas instituições, do ponto de vista físico, até são muito grandes. Agora, em termos de número de alunos, não são tão grandes assim. No geral, os colégios militares possuem cerca de 1.000 alunos. E justamente isto foi parâmetro para o PECIM. Ele restringir a ideia de escolas não serem nem muito pequenas, eles restringem escolas por menos de 400 alunos, por exemplo, né? E também não pode ter 2.000, 3.000 alunos. Eles não querem instituições assim e não aceitam instituições muito grandes. Então, escolas públicas regulares das capitais brasileiras, muitas delas têm 2.000, 3.000 alunos. Isso é bastante comum nas capitais brasileiras. Agora, aí fica claro também a ideia de controle, não é? Eles já sabem, os militares, que colégios muito grandes geram dificuldades para cercear corpos e mentes, não é? Então, o tamanho das instituições não é um acaso, no caso do PECIM, não é? Eles ficam procurando justamente escolas nem muito pequenininhas e atarracadas, que daí também não tem muito resultado, não dá para demonstrar muita coisa com isso, mas também escolas grandes demais não são alvo deles. Sim, o corpo docente, não só bem formado dos colégios militares, tenho colegas, amigos, docentes de colégios militares, são muito bem formados, muitos deles têm mestrado e doutorado, e sim, eles têm, só para vocês terem noção disso, no caso dos colégios ligados ao Ministério da Defesa, eles têm exatamente o mesmo plano de carreira e a mesma tabela salarial que temos Antônio, Sônia e eu na URGS. Exatamente a mesma tabela salarial e os mesmos direitos trabalhistas que nós. Portanto, posso dizer, né, graças, sim, ao Andes e à DURG, certamente, na história disso tudo, sim, temos salários dignos e uma carreira digna. Não é? Poderia ser melhor, certamente, estamos
sendo achatados há muito tempo em termos das duas coisas, mas é digno e certamente perto das escolas públicas é muito bom. Logo, não é comparável qualquer colégio militar com as escolas regulares, tá? Para mim, o que é central nos colégios militares é a seleção, é a triagem, é a peneira, o funil que eles fazem, tirando tudo que é de fato diverso e pouco eficiente, não é? Segundo os parâmetros de competitividade. Logo, eles trabalham só com a nata, eles selecionam com quem eles trabalham. Então, conseguir, na verdade, um colégio militar conseguir ter maus resultados, do meu ponto de vista como pedagogo, me parece uma aberração, não é? Já que eles pegam só os melhores alunos e poucos dos melhores alunos, eles já têm, daí, o resultado deles garantido nos Enems e nos vestibulares. Juca, Oi? Já estamos aqui um pouco avançados no horário. Perfeito. Se puder encaminhando. Renda das famílias, eles cobram taxas dos estudantes, a princípio dizem que é voluntárias, mas não são induzidas, e eles têm mais recursos que as escolas em geral. Este é o último slide, não é? Os problemas estruturais do militarismo em educação, da lógica militar em educação, seja os colégios, seja as escolas cívico-militares. A doutrinação que é inerente a elas, ou seja, o militarismo é uma ideologia, sim, nada contra, a princípio, ao militarismo, mas é uma opção, é uma entre muitas outras na democracia, não é? Não é certamente uma opção que abre espaço para outras possíveis formas de pensamento dentro dessas instituições. Sim, essas escolas desrespeitam a individualidade e a diversidade, eles transformam as escolas em quartéis, concretamente, não é? Na sua disciplina, na sua rigidez. Os militares não são formados e nem têm como função social, não é? A educação. Então, para mim, façam o que foram formados. Parece até que a gente não tem problema que os militares, inclusive os aposentados inativos, pudessem voltar aos quartéis para trabalhar. Voltem e trabalhem nos quartéis. Deixem as escolas com os docentes que precisam ser fortalecidos e serem respeitados, não é? No meu entender, as propostas das escolas militares desrespeitam o magistério por princípio. E a escola pública boa, em qualquer democracia, não falo do Brasil, qualquer democracia no mundo, escola pública boa é aquela igual para todos, não é? Escola para poucos é sempre antidemocrática, mesmo que tenha a qualidade que for, não é? Ela serve apenas para esse efeito demonstração, para inglês ver, para fazer propaganda político-eleitoral. Não resolve nenhum problema educacional em país algum do mundo.